Paz e graça, tudo bem com você? Graças a Deus, espero que esteja tudo bem. Nós vamos iniciar aqui o último estudo, né? Graças a Deus. O último estudo é sobre a oitava bem-aventurança, né? Que está lá em Mateus, capítulo de número 5, do versículo de número 10 ao versículo 12, que diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Pois bem, última bem-aventurança aqui mencionada por Jesus Cristo, a oitava bem-aventurança. E ela abarca todos esses 3 versículos, porque um versículo puxa o outro e tudo está inserido dentro da perseguição, né? O que você passa mediante a perseguição. Agora, parece ser bem contraditório quando nós falamos de paz na sétima bem-aventurança, e agora nós falamos agora de perseguição. Como pode ter paz, ser bem-aventurado na paz e sofrer perseguição também? Porque a perseguição, ela tira a paz da pessoa. A pessoa, ela fica impaciente, ela fica agitada, ela fica nervosa. Então nós vamos trabalhar dentro deste versículo, no qual Jesus ele não fala, melhor dizendo, de uma perseguição comum. Cristo não está falando da perseguição social, econômica, política. Cristo aqui não está falando de uma perseguição de um ladrão, por exemplo, quando ele foge da justiça, esse ladrão ele é perseguido, né? Ou, de certa forma, quando cometemos alguns erros mediante os homens desta terra, e aí ficamos debaixo dos seus olhares, e aí eles começam muitas das vezes a perseguir. Não, isto é desvio de conduta cristã. Quando nós erramos, quando nós saímos do caminho que o Senhor Jesus nos propôs, nós estamos num desvio de conduta. E o desvio de conduta, quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós falhamos, não insere dentro desse contexto de perseguição. Mas que perseguição agora é essa que está aqui no texto, a qual Jesus ele profere ali as suas beatitudes do reino, né, do reino de Deus, do reino dos céus, né? E Jesus ele começa falando. A primeira beatitude é falando sobre o pobre de espíritos, bem-aventurados pobre de espírito. Por quê? Porque deles é o reino do céu. Agora, Cristo finaliza falando, bem-aventurados perseguidos, porque deles é o reino do céu. Toda caminhada cristã, toda beatitude, todas as qualidades, todos os adjetivos que possa dar para um cristão, começa no reino dos céus e termina no qualificar. Não tem como mensurar a vida cristã, as atitudes da vida cristã, se não estiver inserida dentro do reino dos céus. Começamos a caminhar com Cristo no reino e concluímos no reino. Por isso que Cristo ele foi enfático tanto na beatitudes, como assim na conclusão. Então, parece, como eu disse, ser uma grande discrepância falar de paz no sétimo
e agora falamos de perseguição. Lá em Mateus 10, 22, diz assim: sereis odiados de todos, por causa do meu nome. Aquele, porém, que não perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, Mateus 10, 22, fala que nós somos odiados por causa do nome de Jesus. O primeiro versículo diz assim: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça. Então aqui eu apresento a você dois motivos o porquê o cristão ele é perseguido. Primeiro, por causa da justiça, e depois por causa do nome de Jesus. Por causa da justiça, quando você é perseguido, na verdade, ele está perseguindo a você, mas ele está perseguindo a Cristo, porque ele não aceita o perfil do caráter do Filho de Deus. O mundo, quando te persegue, é porque ele não aceita e ele vai na contramão dos ensinamentos de Cristo. Por isso que quando rejeitam a ti, na verdade não estão rejeitando a você, mas estão rejeitando a Cristo, o Filho de Deus. Essa é a grande verdade. E essa é a grande verdade que nós temos que guardar para nós. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Então, e sim contra os principados e potestades do mal. Os principados e as potestades deste mundo querem guerrear contra nós. Eles querem comprar briga com cada um de nós. Mas nós sabemos e nós temos convicção que eles estão contra Cristo. E nós, como representantes e embaixadores de Cristo nessa terra, sofremos perseguições, sofremos afronta, sofremos diversas coisas. Então, lá em Mateus 24, 9 diz assim: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha só. Se vós fosseis do mundo, João 15, 19, o mundo amaria o que era seu. Então, nós não somos deste mundo. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolher para isso. O mundo vos odeia. Então, o mundo nos odeia porque nós não somos deste mundo. Nós somos de Jesus. Nós somos filhos de Deus. E aí nós podemos adentrar dentro da complexidade daquilo que Jesus falou. A justiça de Deus está em você. Quando o mundo olha para você, ele vê Cristo. Quando o mundo olha para você, ele olha a justiça. Quando o mundo olha para você e para mim, eles enxergam a Cristo. E Cristo é a justiça. Cristo foi a propiciação para a nossa salvação. Ele é a nossa justiça. A igreja, meus queridos irmãos e irmãs, foi perseguido e maltratado durante séculos e séculos. Há um pastor que perguntaram para ele: Senhor, pastor, se a igreja ela for mais fiel, ela será mais perseguida? E ele respondeu sabiamente e disse: não, a igreja, quanto mais perseguida, precisa ser mais fiel ao Senhor Jesus. E é por isso que a cada momento, a cada situação que nós passamos nesta vida, nós precisamos ser fiéis ao Senhor Jesus. E a igreja, ela, desde o início, sofreu muita perseguição. Desde o início, ela sofreu, nós temos o primeiro mártir, que é Estevão, lá em Atos 7, que ele morreu ali sendo apedrejado pela causa de Jesus. Ele foi morto pela justiça de Cristo, né? Por causa de Cristo.
E o apóstolo Paulo, por exemplo, em diversas ocasiões, ele passou situações que a sua vida estava à beira da morte, né? Ele estava pronto a todo momento a dar nó na sua vida, né? A dar cabo na sua vida, perder a sua vida por causa do evangelho de Cristo. E aí o apóstolo Paulo, quando ele estava preso, ele falou ali para a igreja de Filipos, né? Escrevendo uma carta, sabendo que a qualquer momento ele poderia estar, ele poderia ser morto, poderia ser condenado por causa do nome de Jesus. E ele diz, ó, sim, eu digo o seguinte, que deveras considero tudo com perda. Está lá em Filipenses 3, de 7 a 11. Eu considero tudo com perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ele diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão o que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte, mas, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo, ele sempre estava no limiar da sua vida. Ele sempre estava a ponto de perder a sua vida. Tal fato é que ele ficava dividido entre dois pensamentos, em estar com o Senhor ou estar com a igreja. Porque ele sabia que estar com o Senhor era muito melhor, mas ele também tinha a convicção que ele seria útil para o serviço do reino dos céus. Então, ele procurava aproveitar a todo momento. E ele diz assim, o meu desejo é partir e ir para Cristo, pois isso é muitíssimo melhor. Filipenses 1, 23. E eu fiz aqui uma observação no original. Não aqui, a intenção não é falar do grego, mas falar da importância daquilo que foi escrito realmente ao pé da letra, né? Por isso é muitíssimo melhor, né? Ele diz, estar com Cristo, é lógico. Mas como é que ele falou? Foi falado assim, pologar malon creison, em muito, pois, mais melhor. Olha só, quero que você entenda a intensidade da tradução ao pé da letra. Então é muito mais melhor. Na língua portuguesa, seria um absurdo você fazer esse tipo de colocação. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele está falando, usando o superlativo, vamos dizer assim, na nossa língua, muitíssimo melhor. E aqui no original, ele começa a expressar muito mais melhor. Olha só, que coisa maravilhosa é estar com Cristo, né? E ele tinha essa consciência, mas ele sabia que ele precisava fazer muitas coisas aqui na terra para o reino de Deus. O próprio apóstolo Pedro, o próprio apóstolo Paulo, eles morreram como mártires, né? Eles tiveram uma morte gloriosa em Cristo Jesus. As perseguições ordenadas pelos imperadores romanos eram a mais grave prova para a igreja, mas também a glória do cristianismo nascente. O apóstolo Paulo se entregou pela causa. É isso. O que faz dar sentido às perseguições é se entregar pela causa. É se entregar por aquele que se entregou por nós. É se entregar sem querer receber nada em troca.
As pessoas hoje, elas querem ganhar o mundo. Mas o sentimento de Paulo, o sentimento de Pedro, o sentimento dos apóstolos, dos pais da igreja, o sentimento deles era somente uma: era viver em prol do reino de Deus. Coisa difícil, meus irmãos e minhas irmãs, hoje, é ter uma vida focada, ter uma vida direcionada para o Senhor Jesus Cristo, né? Porque quando nós olhamos tudo o que aconteceu com os homens de Deus, tanto os discípulos, os apóstolos, os pais da igreja, muitas das vezes eu me sinto envergonhado por estes homens, por tanto que eles fizeram pelo reino dos céus e pelo reino de Deus, né? E nós temos feito muitas das vezes muito pouco. Lá em 2 Coríntios 11, versículo 24 a 27, olha só o que o apóstolo Paulo ele passou. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos uma. Então foram 39 chibatadas. Fui 3 vezes fustigado com vara. Apanhei com vara. Uma vez eu fui apedrejado. Passei por naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Fui picado por cobra. Ele foi picado por cobra na ilha de Malta. Em jornadas, muitas vezes em perigos de rios. Perigos de ladrões, salteadores. Em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Ufa! Quanta coisa o apóstolo Paulo passou. Quanto sofrimento pela causa. A causa de Jesus era a grande motivação do apóstolo Paulo. Assim como do apóstolo Pedro e de outros discípulos e servos do Senhor. Eu posso dizer aqui que hoje, na atualidade, pelo menos em nosso país, nós não temos perseguições tamanhas como na época da igreja primitiva, como na época que a igreja estava crescendo. Nós não podemos nem comparar as dificuldades e as atrocidades que os primeiros irmãos passaram. E eu vou citar alguns imperadores, não tem como citar todos, mas eu vou citar aqui alguns. Por exemplo, o imperador Cláudio, entre 41 e 54, ali ele expulsa de Roma os judeus, porque chegou ao seu ouvido de um tumulto ali entre os judeus por um tal de Cresto. Na verdade, ele pronunciou errado e aí eles relataram. Então eles expulsaram aqueles judeus que estavam ali observando cristãos, pregando o evangelho, e ali começou um tumulto em Roma. Mas um dos imperadores mais conhecidos e um dos imperadores que cometeu barbárias é o imperador Nero. No ano de 63, ali em 16 de julho de 63, ele incendiou vilarejos, bairros inteiros de Roma e colocou a culpa nos cristãos. Nero queria penalizar os cristãos, porque os cristãos eles eram chamados de ateus, porque não professavam a fé, a religiosidade dos deuses romanos. Nero chegou ao ponto de pegar alguns cristãos e colocar dentro da pele de animais ali,
ensanguentadas e costurar a pele daqueles animais e lançar para os cães selvagens, para serem comidos. A sua loucura chegou a tal ponto que ele queria ver os seus jardins de Roma iluminados. Então eles incendiavam ali os cristãos ali de noite. E da janela do seu palácio ele contemplava cada um ali sendo queimado. Quanta coisa os nossos irmãos passaram pelo nome de Jesus. Nós temos o imperador Domiciano entre 68 e 79, que ele conseguiu, através do Senado romano, que os romanos ali o aclamassem como Deus. E os cristãos negavam. Os cristãos negavam e não davam glória para o imperador. E aí eles eram massacrados. Os cristãos eram lançados às feras, para alimentar as feras. O imperador Trajano, entre 98 e 117, ele foi ali inquirido por um governador de Bitínia, chamado Plínio. Olha, está acontecendo ali um movimento entre os cristãos, e o que eu faço com esses cristãos? E ali ele aconselha que que esses cristãos neguem a Jesus. E aqueles que negavam Jesus, eles eram absolvidos. Mas aqueles que não negavam o nome de Cristo, eles eram condenados pelo império. O imperador Décio, que não era um imperador culto, mas ele considerava os cristãos como os maiores inimigos do Estado romano. Você imagina você ser considerado o maior inimigo do seu país, da nação que você vive, ser confiscado os seus bens. Eles foram exilados, foram colocados em trabalhos escravos, trabalhos forçados. Isso daí é imensurável, todo o sofrimento que os nossos primeiros irmãos nos primórdios passaram pelo nome de Jesus. Assim como também não foi diferente na Reforma Protestante. Nós podemos aqui observar que, por exemplo, em 6 de julho de 1415, o reformador tcheco John Hus, ele foi queimado na fogueira. John Hus, ele profetizou a respeito de Martim Lutero, quando ele diz: olha, hoje vocês estão matando o ganso, mas daqui 100 anos virá o cisne na qual vocês não poderão matar. Homens de Deus que entregaram as suas vidas pela causa do Evangelho. Ele foi condenado. Jerônimo Savonarola, em 23 de maio, também de 1498, foi enforcado depois de desafiar o Papa. John Wycliffe, que fez algumas traduções da Bíblia para o inglês, ele, após a sua morte, veja bem, após a morte de John Wycliffe, ele foi desenterrado, foi feita uma exumação do seu corpo, melhor dizendo, dos seus ossos, porque há muitos e muitos anos ele já tinha morrido, mas ali ele foi exumado para receber a sentença de ser queimado na fogueira. Veja só que absurdo, tirar ossos do sepulcro para poder aplicar uma pena. John Wycliffe, ele formou discípulos que foram os Lollardos, homens simples que aprenderam trechos da palavra de Deus e pregavam o Evangelho. Muitos foram mortos. Martinho Lutero, o precursor, todos esses que eu estou falando, é pré-reforma.
Mas Martinho Lutero, o reformador, escreveu as suas 95 teses e pregou ali em 31 de outubro de 1517, ali no castelo de Wittenberg, indo contra todas as coisas que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Sola Escritura, somente as Sagradas Escrituras. Homens que se entregaram pela causa do Evangelho de Cristo. Homens que não temeram a morte. E agora eu quero aqui, depois de uma breve síntese, né? Uma pequena síntese de homens que sofreram pelo amor do Evangelho de Cristo. Eu quero falar de perseguição, porque esse é o versículo proposto da bem-aventurança. A perseguição, ela toma várias formas. Uma delas é o insulto, é o ato de infringir a dignidade e a honra de alguém. E isso nós podemos falar com propriedade, porque o mundo aí fora, muitas das vezes, tenta contra as nossas vidas. Jesus, ele foi insultado. Nós não somos melhores do que Jesus. Se insultaram a Cristo, quanto mais a nós. Veja aqui, João 9,34. Olha o que disseram para Jesus. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? Olha que insulto, dizendo que Jesus nasceu em pecado. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, outra passagem, João 8,48. Porventura, não temos razão em dizer que é samaritano e tem demônios? Olha só. Percebe bem, se falaram disso, do Cristo, imagine de mim e de você. Aquele crentão lá, aquele lá que diz que serve ao Senhor. Fica quietinho na dele, não sei não, viu? Eu não sei não. É bem assim, o mundo insulta. O mundo nos insulta. Mas eu quero que você tenha certeza e convicção que insultaram o nosso Senhor. Outra forma de perseguição é calúnia, é imputar falsamente a responsabilidade de atitudes que não é nossa. Que não é nossa. E o mundo sempre quer fazer isso. Eu trabalhei numa determinada empresa e nesta empresa ela tinha lá um companheiro de trabalho, vamos dizer assim, que ele fazia de tudo para me caluniar. Foram 2 anos de perseguição. Mas a perseguição, você sabe qual foi? Só porque eu era evangélico. Ele não aceitava que as pessoas fossem evangélicas. Impressionante. Ele fez de tudo. Ele armou ciladas, ele armou situações, ele criou situações. Ah, meus queridos irmãos, mas eu digo para você que essa experiência foi uma experiência tremenda na minha vida. Porque de todas as ciladas, de todas as calúnias, de todos os insultos, o Senhor me livrou. Quando ele falava numa ponta, eu já estava sabendo. Porque o Senhor sempre estava ali comigo. Sabe de uma coisa? O nosso Senhor foi insultado e ele foi caluniado. E não é diferente comigo e contigo. Também nós temos uma perseguição que muitos dizem que é a perseguição ativa. Perseguição por agressão, na qual alguém pode ir para poder desferir um dano no seu corpo. Mas aquele que mata o corpo não pode matar a sua alma.
não pode matar o seu espírito. Eu sei que esse tipo de perseguição é algo muito mais difícil na atualidade. Mas existem muitos cristãos hoje, missionários, que estão aí fora, que estão no mundo aí fora, pregando o Evangelho de Cristo, e eles estão sendo açoitados, e eles estão morrendo pela causa do Evangelho de Cristo. Por enquanto nós vivemos na calúnia, nos insultos, e somos perseguidos neste mundo. Mas há aqueles que estão lá fora, os missionários, pregando o Evangelho, muitas das vezes escondidos, fazendo as suas reuniões em lugares inusitados, em lugares onde nós não imaginamos. E aqui nós temos templos, nós temos igrejas, nós temos toda a liberdade para poder falar do amor de Jesus. As perseguições, ela tem multiformas nas nossas vidas. Agora, razões, eu vou falar sobre razões. Por que devemos ser perseguidos e regozijar? Olha só, regozijar-se na perseguição. Por quê? Por que nós temos que nos alegrar na perseguição? Lá o versículo de número 11 fala, regozijai-vos. Regozijai-vos pelo insulto, regozijai-vos pela calúnia. Peraí, meu irmão, como é que eu vou regozijar no momento que eu estou sendo caluniado, no momento que eu estou sendo insultado? Não tem como. Se pisar aqui no meu dedinho aqui do pé, não vem não, comigo não tem. Não é assim muitas das vezes? Mas por que nós temos que nos alegrar? Aqui no original, a alegria aqui é uma alegria transbordante, é um pular de alegria. Meu Deus do céu! Como eu posso ser perseguido e pular de alegria? Como eu posso ser perseguido e saltar de alegria? Não dá. É difícil. E é por isso que eu chamo a sua atenção nesta noite. O que muda todas as coisas é pelo modo que nós enxergamos o mundo. Estamos enxergando o mundo dentro de uma perspectiva carnal ou estamos enxergando o mundo dentro de uma perspectiva de reino? Qual é a perspectiva que você enxerga as situações adversas na sua vida? Como é que você enxerga as afrontas na sua vida? Assim diz lá no versículo 12, que perseguiram os profetas. Olha só, porque da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes do vosso tempo. Se perseguiram Jesus, insultaram, caluniaram, perseguiram os profetas. Justino, o Marte, ele menciona um diálogo que ele teve com Trifon, que eles acusavam os judeus, segundo a tradição, de terem cerrado o profeta Isaías ao meio. Será que dá para entender isso aí? Ser cerrado ao meio. O profeta Jeremias foi lançado no poço, na cisterna úmida, fétida, numa cisterna que pode trazer doenças ali, porque não tinha mais água, mas provavelmente tinha alguma umidade ali. Segundo a tradição, o profeta Jeremias foi obrigado a ir para o Egito. E ali ele foi morto
foi massacrado, foi, na verdade, apedrejado, segundo a tradição. Já pensou uma situação dessa? Não é fácil. Olha só. Por essa perseguição que nós passamos e que nós vivemos, indica o genuíno caráter da sua fé. Passar pela perseguição indica o genuíno caráter da nossa fé. A integridade da nossa fé. Ela é provada. Porque o caráter cristão, ela é purificada e amadurecida através do sofrimento. Por incrível que pareça, nós poderíamos dizer assim, Senhor, não, eu vou aprender, mas às vezes precisa passar por uma situação. Precisa passar por um aperto. Né? Não tem como, é pedagógico. Muitas das coisas na vida nós só aprendemos quando nós passamos por aquela dificuldade. Não tem como. Mas também nós nos gloriamos, olha só, nós nos gloriamos na própria tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança. Está lá em Romanos 5, de 3 a 5. E a perseverança é experiência, a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi dado, que nos foi outorgado. O caráter nos traz experiência, melhor dizendo, a tribulação nos traz experiência, perseverança e esperança. E isso daí não é em vão. Não traz confusão. É por isso que nós devemos nos regozijar. Lá em Tiago 1, versículo 3 e 4 diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Saiba de uma coisa, que a perseguição desse tempo presente, aonde o mundo nos rejeita, o mundo não nos aceita, isso daí nos produz perseverança. Ninguém nasce perseverante. Nós só amadurecemos através das experiências da vida. Não tem como fugir. Muitas das vezes a gente quer proteger os nossos filhos, né? Das dificuldades da vida, das desilusões do mundo presente. Mas nós não podemos, porque eles precisam passar por isso, para eles crescerem. A fé, da mesma forma, a fé do cristão, ela precisa ser provada. A fé do cristão, ela precisa passar por situações difíceis para poder ser aprovada. E isso produz perseverança. Quando você passa por uma situação difícil, fala, eu vou até o fim. Eu vou até o fim com o Senhor. Eu vou até o fim, porque isso vai produzir em mim uma ação completa, perfeita, porque através disso o Senhor vai me fazer íntegro. Através disso eu não vou ser deficiente. Se eu estou passando por isso, é porque Deus está permitindo. Ou até muitas das vezes porque é a vontade de Deus. Mas não importa o porquê, importa para quê. Isso que é importante. Essa é a melhor pergunta que nós podemos fazer. Para que todas essas coisas? Para o seu
Agora travou, meus irmãos. Amadurecimento espiritual. É para isso que nós passamos todas as coisas. Porque agora, irmãos, porque nós passamos perseguições? Porque a perseguição, ela é seguida de grande recompensa. Nada é em vão. Nada em vão. Nós temos uma recompensa. Mas a recompensa não é aqui nesta terra. Não é o salário granjeado pelos méritos humanos. Não é o salário do nosso trabalho, né? O salário de um trabalhador, não. Mas sim uma recompensa graciosa. Uma recompensa que vem de Deus. E essa recompensa é muito maior do que o sacrifício em si que nós fazemos aqui na terra. Porque aí o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos 8,18. Não há nada, nenhum sofrimento neste tempo presente que pode ser comparado. É somente olhar para o reino. É preciso olhar para o reino. Ele fala ali para a igreja de Corinto, porque a nossa leve, olha só, ele diz que é leve, não é pesada. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem. Eu estou falando do mundo espiritual. Do mundo espiritual que não pode ser contemplado aos olhos humanos. Mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. São passageiras. Vai embora. Vai passar. A nossa vida aqui na terra é como uma flor. Ela nasce, cresce e se desvanece. A flor, ela tem um tempo muito passageiro aqui na terra, e assim é as nossas vidas. Mas as que se não veem são eternas. Olhe somente para Jesus. Olhe somente para o autor e consumador da sua fé. Olhe somente para aquele que fez tudo e todas as coisas, para que hoje você pudesse estar aqui glorificando e exaltando o seu santo nome. Nós vamos fazer uma oração neste momento. Eu quero que você curve aí a sua fronte, curve a sua cabeça, e nós vamos estar orando ao Senhor. Senhor Jesus, eu te peço por cada servo e por cada serva sua, Senhor, que venha revesti-lo, Senhor, de toda a espiritualidade, que venha revesti-lo, Senhor, da palavra que nos fortalece, que venha, meu Pai, abraçar a promessa da recompensa, de que tudo que nós vivemos aqui na terra é passageiro, e que nós temos uma recompensa. Assim como tu diz, Senhor, que a nossa vida está escondida em Ti. As nossas vidas estão escondidas aí em Ti, Senhor. Eu tenho certeza e eu tenho convicção disso. E que um dia há de se revelar. E de que um dia, Senhor, ela se abrirá para todo sempre. Mas fortalece a sua igreja, Senhor, nesses últimos dias, para que possa passar por toda a dificuldade, para que possa passar por essa situação difícil, Senhor, do coronavírus,
Senhor, que a tua igreja possa te buscar mais, que a tua igreja possa ser fiel mais no momento da dificuldade. Senhor, eu sei que tu estás por vir para buscar a tua igreja, mas eu te peço, Senhor, que tu venhas dar força para o teu povo, para que possa ser fiel a ti até o fim, Senhor, e ainda continuar, meu Pai, proclamando o evangelho do reino, fidelidade na conduta cristã e fidelidade na pregação do evangelho. Senhor Jesus, abençoa a todos, em nome de Jesus.